E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Ediel Siqueira e todo dia é dia de domingo, gente. Se a gente for olhar a nossa vida como igreja e a gente encarar a nossa vida como um domingo todos os dias, talvez o mundo estivesse melhor. E para isso a gente convidou um pastor que tem colocado isso na prática na sua comunidade, pastor Sandro Cândido. É um prazer tê-lo aqui. Pastor Sandro Cândido, para a gente, ele é especial porque ele é o pastor presidente da denominação que a gente faz parte. Então, ele tem uma experiência muito massa na comunidade dele e a gente fez questão de chamá-lo para falar aí. Pastor Sandro, tudo bom com você? Tudo bem, Ediel? Prazer estar com você, com o pessoal que está ouvindo aí, né, através das mídias aí de todo jeito, né? Hoje tudo diferente. Pois é. A gente está iniciando aqui esse podcast número 42, mas antes de falar sobre isso, a gente vai lembrando para você que nesse período de pandemia nós não estamos fazendo o quadro com a palavra patroa, porque a gente entende que esse é um momento delicado, não é um momento para mantenedores, né? Seria uma insensibilidade talvez muito grande da parte da gente. Então a gente pede para que você direcione os seus recursos para outras coisas. Existem pessoas precisando, existe a sua comunidade de fé precisando. Mas se acontecer do dinheiro estar sobrando, né, alguma coisa assim, aí você quiser ajudar a gente, você fala com a gente no nosso e-mail, fala com a gente pelo cuscuzcast@gmail.com ou também pelo direct da gente no Instagram, tá certo? E também não deixe de seguir a gente no nosso canal do YouTube. Estamos agora com conteúdo exclusivo. Pois é, eu estou tomando jeito, vou ver se eu consigo agora entender como é a pegada. Estou entendendo como é a pegada do YouTube e está sendo muito legal a experiência. Pastor Sandro, conta um pouquinho sobre a tua história, pastor. Então, Ediel, eu sou do interior do Paraná, de uma cidadezinha chamada Cianorte, né? Cianorte é uma cidade bem pequenininha, 90 mil habitantes. Me mudei aos 18 anos para Maringá, para fazer física. Lá tive um encontro com Jesus, né, numa das nossas igrejas lá. E desde lá, então, tenho vivido intensamente para Jesus. Eu vivi intensamente minha adolescência e juventude, né? Eu era um menino bagunceiro, mas quando eu tive um encontro com Jesus lá em março de 1992, em janeiro eu mudei para Maringá, e em março eu tive um encontro com Jesus e tudo isso transformou minha vida de fato. De lá então eu larguei a faculdade de física, vim para o seminário, me formei em 99, me tornei pastor auxiliar numa igreja razoavelmente grande em Maringá, uma igreja que tinha aproximadamente 4 mil membros. E trabalhei em várias funções lá como pastor auxiliar. E em 2015 me tornei presidente da denominação, né? E aí estou aqui. Aí o que aconteceu foi que a gente estava falando da nossa comunidade, né? De 2015 para cá, então eu tive um incômodo para começar uma igreja numa cidadezinha que me mudei para Londrina. E de lá então eu tenho tido um incômodo de começar uma nova igreja num lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Que é uma cidadezinha chamada Araponga, uma cidade de 127 mil habitantes, a 20 minutos daqui de Londrina. Um polo industrial, o maior polo moveleiro do país. Mas eu não conhecia ninguém. Então, há 2 anos atrás, em abril de 2018, nós iniciamos nosso primeiro encontro numa casa lá. Encontrei um bom amigo de 1994. E de lá, então, começamos essa aventura de criar uma comunidade transformacional que tem o interesse em servir a cidade e ser uma igreja relevante para as pessoas e para quem está por ali. Então, no caso, se a gente for olhar a Igreja Comunidade do Parque, a Igreja Missionária Comunidade do Parque, ela é da mesma idade do Farol, então, no caso, aqui da igreja da gente aqui. Sim, ela começa, na verdade, com os contornos de igreja, acho que nós começamos... o Farol ele começa um pouco antes, né, com alguns grupos ainda antes, e depois ela evolui para o que nós chamamos hoje da Igreja Missionária Farol em Olinda.
Nós começamos do zero, então nosso primeiro culto público foi agora em abril, em fevereiro, final de fevereiro, foi quando começou a pandemia, nós tivemos 2 cultos no lugar novo e aí fechamos. E que ficou muito legal. O lugar novo ficou lindo, lindo. Eu até comentei com os meninos. Eu disse, rapaz, vocês viram a comunidade do parque lá, como tá? Tá bonito mesmo. Parabéns mesmo. Deus abençoe. Mas aí me fala aí, como foi isso, pastor, assim, como surge esse desejo? Como é que deu esse start? E como é que vocês chegaram a observar assim, não, vamos fazer os cultos não sendo domingo, vão ser nas segundas-feiras. Então eu vou contar assim brevemente o que aconteceu. Bem, a gente, quando nós começamos os nossos grupos, que nós chamamos de grupo pequeno, né, que seria para começamos a estudar a Bíblia com pessoas da cidade, né? E nós tínhamos ali um grupo de 13, 14 pessoas, né? Algumas já com uma certa maturidade na fé, gente que já tinha um pouco de conhecimento bíblico, alguns quase nada de conhecimento, né? Mas quando nós passamos por mais ou menos, acho que uns 7 ou 8 meses, em que nós estávamos nos encontrando, então surgiu a ideia de nós fazermos uma reunião para pensarmos o que a gente queria. Então naquele momento a gente começou a bater um papo, né? Nós fizemos um churrasco, lógico, que brasileiro, a gente gosta de fazer churrasco, né? Aqui não tem o queijo coalho, né? Mas de vez em quando tem, né? Quando eu vou aí, trago para cá. Mas a gente fez um churrasquinho embaixo de uma mangueira, de um pé de manga. E então começamos a conversar e falar por que na cidade, uma cidade que tinha aproximadamente 70 igrejas, ditas igrejas cristãs evangélicas, e apenas 15% da cidade, os outros 85%, né, não eram evangélicos, né? E são boas igrejas, tem o pessoal fazendo um trabalho maravilhoso na cidade. Então eu sentei com o pessoal, ouvi a história deles, né? Alguns estavam sem igreja, alguns eram da nossa denominação mesmo, que haviam mudado para a cidade, mas não adaptado a nenhum tipo de liturgia, né? Um tipo de igreja que tem na cidade, né? São igrejas muito boas, mas eles não acostumaram. Né? E o dono da casa, inclusive, 8 anos, esse do reencontro de 94, ele fazia 8 anos que ele não estava em igreja nenhuma. Ele começou a me contar, então, quais foram as dificuldades que ele teve. Né? E ele não conseguia entrar, ele falava da questão as pessoas eram gentis, mas não eram hospitaleiras. Ele fala um pouquinho da dificuldade de que as pessoas, às vezes, estão naquela sensação familiar da igreja e eles não conseguiam entrar, porque já tinha uma família estabelecida e não tinha espaço para um bebê novo, né? Então é assim que eles se sentiam. Mas aí começamos a conversar, por que precisávamos ter uma igreja na cidade, se já tinha tantas igrejas assim. E então todos falaram, olha, acho que ainda há espaço, há muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, ainda há muitas pessoas que não têm um compromisso verdadeiro e genuíno com a Bíblia, com a palavra. E aí, então eu falei, mas tá bom, se tem 70 igrejas fazendo o que estão fazendo, e fazem muito bem feito, e tem os resultados que tem, por que nós deveríamos abrir uma nova igreja e fazer as mesmas coisas? Então surgiu a ideia de nós respondermos a essas dores, né? O empreendedorismo fala um pouco sobre isso, né? Que você encontra a dor e você responde a essa dor, né? Então a primeira dor era essa questão da gentileza, da hospitalidade, como é que nós faríamos para que não fosse tão difícil da pessoa chegar e ficar conosco, né? Na nossa comunidade. Então tecemos ali algumas ideias, mas esse menino que é um sargento da Polícia Militar, e ele é muito quietão, assim, né? Ele falou assim, eu tenho que falar uma coisa, o senhor me permite? Eu falei, permito, lógico, fala, né? Aí ele falou assim, olha, se todo mundo tá fazendo, faz os encontros deles no domingo, e nós queremos fazer uma coisa que ninguém tá fazendo, por que a gente não muda o dia? Aí eu falei, mas só porque a gente tem que mudar o dia, só porque os outros fazem, a gente não vai fazer, né? Mas ele me deu uma explicação que para mim foi uma explicação muito boa. Ele falou, olha, a cidade é uma cidade industrial, tem 3 turnos de trabalho. O pessoal trabalha de segunda a segunda, não tem sábado, domingo, feriado. Em época de produção, todo dia, né? Todo mundo.
Então, sendo uma cidade do interior e muito próxima de chácaras, sítios, parentes que moram na região rural, quando chega o final de semana, as pessoas no sábado vão ao mercado, no domingo elas vão para casa dos parentes ou para sua própria chácara. E aqueles que não estão nisso estão trabalhando. Então nós pensamos assim, olha, é verdade, nós poderíamos responder uma dor, porque às vezes a pessoa não quer nenhum compromisso no domingo, ela quer apenas descansar. E talvez nós poderíamos começar, e até quando nós começamos, a ideia era começar a segunda de primeira, né? Então, e aí começamos assim. Então, quando nós fomos definir quando é que nós iríamos começar o que chamamos na época de cultos teste, né? Nós alugamos um pequeno lugar e começamos a fazer encontros às segundas-feiras. E tentando organizar isso, né? Como nós somos plantados por uma igreja-mãe, isso também facilitaria a logística de pessoas nos ajudando na questão na área da música, na própria área mesmo do estudo, né? Das palestras. Então isso foi uma coisa que facilitou muito para a gente, né? Também isso foi uma resposta para mim, como presidente, eu tenho que viajar muito aos finais de semana também. Apesar de eu não ter falado absolutamente nada com eles, eu falei assim, olha, eu queria muito sair do meio do grupo, né? E todos concordaram imediatamente que o culto não deveria mesmo ser aos domingos, a reunião deveria ser aos domingos do encontro, mas deveria ser um dia alternativo, né? E decidimos então pela segunda. Uhum. Então, não houve nenhum tipo assim de resistência por parte do grupo base para o culto passar para a segunda? Na verdade, como nós não tínhamos culto, então não tem problema, né? Então, quando você não tem nada, começar alguma coisa num dia diferente, não tem problema, né? Eu vou dizer assim, na primeira ideia não teve resistência, né? O grupo básico que nós tínhamos, aquele grupo que nós estávamos ali, talvez, acho que eram 12 pessoas, conversando sobre o assunto, aquilo fazia muito sentido pra gente. Mas nós notávamos que toda vez que chegavam pessoas novas, né, quando a gente começou o processo, e pessoas que tinham um relacionamento com igrejas, né, e não estavam em igreja nenhuma, mas estavam chegando mais próximo da gente, eles falaram, mas não tem culto no domingo? Eu falei, não tem mais cultos. Eu falei, não, a gente só tem um encontro na segunda. E também uma das ideias é não ter o que nós chamamos de uma igreja ocupada, né? Via de regra hoje, a gente tenta ficar criando o que nós chamamos de entretenimento, né? Você tem existe uma cartela de coisas que talvez, quando você vai falar de plantação de igreja, deveria ter. E aí na verdade, a gente limpou a cartela, né, essa paleta de cores, deixando só aquilo que era de fato importante. Então entendimos que o encontro semanal era importante, entendimos que o grupo pequeno e a formação de caráter e discipulado deveria também acontecer, então nós começamos então a fazer uma coisa um pouco mais transformacional, que é o que nós achamos que é diferente. Uhum. Legal. E assim, às vezes a gente não tem resistência na comunidade de fé, ou a resistência é menor, e graças a Deus por isso, né? Facilitou. Mas a cidade, como é que a cidade encarou esse negócio de culto? Culto na segunda, rapaz, eu tô acostumado com missa e culto no domingo, né? Assim, eles também levaram numa boa. As pessoas que chegam pra gente, eles acham estranho. Mas também tem essa ideia, assim, quando as pessoas perguntam que dia que é o encontro de vocês? Eu falo, na segunda-feira. Então as pessoas da cidade, alguns agem com espanto, né? O próprio proprietário do imóvel que nos alugou, ele tá indo lá com a gente, né? Ele e a filha. E ele chega lá e ele fala assim, vocês não vão ter mais encontros durante a semana? Vocês alugaram esse lugar tão grande, tão bonito, ficou tão legal, né? Vocês fizeram aqui um lounge para tomar café, tem espaço, tem parquinho para as crianças, tem, né? Tudo ficou tão legal e vocês não vão usar mais? Nós vamos usar mais, mas não vamos usar para um encontro geral, como você está vendo aqui na segunda. Então eles ficam assim, eu acho que a gente criou uma coisa que eu gosto, né? Que é a pergunta, é a pulga atrás da orelha. Eu acho que toda pulga atrás da orelha é uma coisa boa, né? Cria curiosidade das pessoas querendo entender o que está acontecendo. Pois é, interessante mesmo. Vocês, no caso, eu tenho uma outra pergunta também, que essa é uma pergunta também que eu queria fazer assim. Comunidade do Parque é o nome do bairro ou vocês decidiram colocar esse nome por alguma outra razão?
Então, a ideia do nome foi o seguinte, né? Na verdade, nós somos uma igreja missionária. A nossa denominação se chama, né, Igreja Missionária, né? E, via de regra, nós não mudamos o nome. Então, a igreja missionária, mas nas cidades que são um pouco maiores, o que acontece muito é assim. Então, a igreja missionária do bairro tal, né? Como acontece aqui em Londrina, nós temos a igreja missionária no Imagawa, que é um bairro que tem aqui próximo. A igreja missionária central, que fica no centro. Mas quando a gente foi começar, nós sentimos uma. Eu fiz, na verdade, uma pesquisa, uma conversa com o pessoal, né? Então, por conta de religião e religiosidades, as pessoas eles têm um pouquinho de dificuldade com a palavra igreja, né? Sendo que a cidade ela tem um fundo católico, né? Católico romano, muito forte, né? Uma cidade de romaria, né? Então, eu notei assim que quando eu falava igreja, assim, era uma salinha pequena, uma antiga pizzaria. Então, era uma sala bem desajeitadinha para ser igreja, né? E numa cidade com vocação de templos lindos, 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 católicos, são templos de fato muito bonitos, né? Então, nós notamos que a palavra igreja, ela ficava meio, quando nós estávamos começando, né? Pensando naquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e que não têm, assim, não estão muito linkadas com nada de religião, nós achávamos que a palavra igreja seria um pouquinho assustadora, né? Então a palavra comunidade ela soa um pouquinho mais palatável para quem não conhece. Para pessoas que já conhecem, já têm experiência cristã, não faz diferença se é igreja ou comunidade, né? Mas nós entendíamos assim, existe ali o lugar onde nós começamos, o primeiro teste de culto de reunião para pessoas de fora, ficava de fato em frente de um parque, do parque principal da cidade. Era em frente ao portão do parque. Então fazia muito sentido chamar a comunidade do parque, né? Quando nós fomos mudar, aí foi um problema. E nós vamos mudar e nós mudamos para o outro lado da cidade. Então a primeira pergunta de todo mundo foi, e aí, pastor, agora vamos ter que mudar o nome da igreja? E nós estamos mudando, não estamos mais na frente do parque, né? Que a ideia era por causa do bairro mesmo, né? Mas o interessante foi que nós alugamos o lugar, começamos a mexer com a adequação. Então nós abrimos um mapa da cidade e descobrimos que 2 quadras para baixo, que eu não tinha descido ainda mais para baixo da igreja, na mesma avenida, 2 quadras para baixo, ela finaliza com um parque antigo da cidade, que está desativado, ele ficou para um condomínio fechado, mas é um parque. E também o que aconteceu foi que o bairro onde a igreja está hoje se chama Parque Veneza. Então, mantivemos a comunidade do parque. Deus resolvido o problema. Entendíamos que Deus tinha aquele nome mesmo para nós e acabou, né? Pois é. Já na nova cara, depois nós fizemos uma mudancinha, né? Na logo, nas coisas todas. Na mudança já colocamos então Igreja Missionária. Já está aparecendo lá o Igreja Missionária também, né? E o Comunidade do Parque. Então já veio a palavra igreja junto, já, enquanto nós tínhamos já nos encontrado por mais de um ano já em algum lugar público. Uhum. Qual foi assim o maior desafio que vocês tiveram ou o maior não, os maiores desafios que vocês tiveram na plantação da igreja missionária Comunidade do Parque, assim? Para mim o primeiro desafio dos maiores era o seguinte: eu passava pela frente da cidade, chorava e eu não conhecia ninguém. Eu tinha um peso de Deus claro no meu coração, mas eu não sabia absolutamente como fazer. Então essa era uma crise para mim. Então tatear, né? Você tatear procurando a ajuda das pessoas. Então eu fui a pessoas que lidam com plantação de igreja. Nós oramos, eu e minha esposa, nós oramos por um ano inteiro, sem absolutamente nenhuma resposta, um silêncio completo. Não tinham pessoas, não tinha abertura, não tinha. Até tinha lá uma pessoa de uma das nossas igrejas que morava lá na cidade, mas que congregava numa cidade a 10 minutos. E eu conversei com o pastor, você não permitia que eu começasse com essa pessoa aqui? E o pastor falou, não, essa pessoa é muito importante para mim, se eu começar lá na casa dela, vai ser ruim, né? Então eu chamei ele para ser parceiro da plantação. Mas eu entendi assim que ele, né, era uma coisa desconfortável, eu também não queria empurrar nada. Então aquele momento ali, até começar, até o primeiro dia foi muito difícil. Né? Porque de fato, eu falei, quando eu sentei a primeira vez com os 2 casais que nós começamos,
Eu disse para eles assim, ó, eu não tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo, para que vocês saibam disso. Né? Mas eu tenho uma convicção no meu coração. Que Deus está nos chamando para começar uma nova coisa aqui, algo novo dele. E eu queria chamar vocês para essa maluquice. Né? Eu não precisava, já era presidente da denominação, já não, tipo, vamos pensar assim que profissionalmente, que não é uma profissão pastorado, né? Mas eu já tinha chegado no meu último estágio, né? Mas Deus quis que eu entendesse que ser presidente não era o último estágio, que o plantador era o meu último estágio, né? E pastor de igreja, que é o que eu sempre fui chamado para ser. E tem sido assim muito bom. E para mim o segundo problema foi a pandemia. Então logo que nós mudamos para um lugar novo, um aluguel que era 6 vezes o valor do primeiro aluguel, né? 6 vezes, né? Havíamos fechado parcerias, então com a igreja mãe, com a denominação, com outros parceiros. E nós fechamos toda a parceria, fiz 2 cultos, e aí 2 reuniões, e aí entrou a pandemia e fechamos 45 dias. Foi muito difícil. Nossa, se a gente fosse falar de uma empresa, né? Porque a igreja não é uma empresa. Não. Rapaz, eu acho que o dono ia ficar com a mão na cabeça, ia ficar louco, porque ia dizer, poxa vida, eu fiquei aqui, abri meu, né? Mas não é um caso, né? E aí o legal, uma das coisas legais da igreja é porque não é dever das nossas forças. Não. Deus é que está cuidando de todo o processo. E parece que quando a gente entende que Deus está cuidando, ele dá uma tranquilidade para a gente, até no silêncio de um ano, né, pastor? Sim, sim. Nossa, olha, eu não sei, viu? Eu não sei se eu aguentaria chegar numa cidade e, poxa, não tem ninguém que eu não conheça, né? Não é fácil não, pastor. Aí, nesse caso, antes da igreja em Arapongas, o senhor era pastor da igreja mãe, no caso? Não. Eu fui pastor em Maringá por 20 anos, pastor auxiliar. Quando me tornei presidente, porque eu já estava há 12 anos trabalhando na denominação como auxiliar também das comissões, né? Então eu me tornei presidente full time, né? Então, na verdade, é para estar tempo integral como presidente. Mas aí eu tinha esse incômodo. E também como eu tenho um sonho, um desejo muito grande de fomentar a plantação de novas igrejas ao redor do Brasil, e através de igrejas mães, através de parcerias, né? Então eu entendi de Deus assim que também o incômodo de Deus comigo era que ele estava me dando a oportunidade de sentir o que os meninos sentem. Então eu senti, né, o que você ficar um ano se reunindo sem recurso algum, apenas com os recursos da própria. Como é que você fala a respeito de dinheiro, por exemplo, num lugar onde você não se reúne, não tem um encontro, né? Fui empurrado para ver documentação de igreja, né? Então nós conseguimos, graças a Deus, no primeiro ano já fizemos toda a documentação. Então, mesmo sem ter um lugar fixo para nos reunir, nós já tínhamos toda a documentação, conta corrente, prestação de contas, e era muito bom, foi um negócio muito bacana. Foi uma grande bênção, na verdade, né? E um grande aprendizado também. Então, quando eu vejo os meninos hoje na plantação, como o Anderson, né, no Farol, como o pessoal aqui no Paraná, nós temos outras plantações também, eu acho que eu sou um pouquinho mais humano. Porque eu sei exatamente o que eles sentem, né? Os medos, né? Quando vai chegando o dia 28 e as contas não fecham, né? Ou quando aquela pessoa, quando você tem 20 pessoas e faltam 10, né? Ou faltam 19, como já aconteceu, né? Eu fazer uma reunião, marcar tudo, preparar tudo, levar pessoas aqui de Londrina, 2 carros de Londrina, né? E vir apenas uma pessoa. Nossa. Naquela noite. Então, eu vivi tudo isso aí. Nossa. Pois é, e é interessante. Eu acho que essa atitude que você tomou da plantação, claro, né, Deus estava por trás, mas ajuda também a reflexão de várias lideranças no Brasil que chegam aí no seu ponto alto e que às vezes não querem sair do seu ponto alto para obedecer o que Deus está orientando. Às vezes Deus está mandando ir descer um pouquinho, vamos dizer assim, o degrau, para ouvir e entender a missão dele, né? Sim. Mas não, eu tenho um cargo aqui, eu vou me manter aqui, e não é isso, né? E eu acho que isso é muito interessante, acho que traz um aprendizado para a gente, né? Sim, o Paulo, o Paulo, que é o rapaz onde a gente foi a primeira casa, onde nós temos o primeiro jantar para conversar sobre o assunto, um dia ele encostou do meu lado e falou assim, isso é uma grande roubada, né, se começar a igreja, né?
Como assim? Pô, vocês já estão numa igreja grande em Londrina, você pode ajudar lá, pregando, fazendo alguma coisa, todo o conhecimento que você tem dos anos de trabalho. Então, você já é presidente, você podia ir só estar apoiando a galera e fazendo seu serviço, que é muito serviço, né? Ele falou, mas aí eu falei pra ele, né? Ele falou assim, ele fez a pergunta, ele falou assim, e daí, quando você vai embora? Eu falei, não, eu tenho uma convicção de que eu tenho que estar com vocês, eu vou ser o pastor de vocês. Sou eu com você. Então, não vai vir outra pessoa de fora, não vai ser outro pastor, pode ficar tranquilo, que sou eu mesmo. É eu com eu, é porque eu entendo de Deus, que Deus me chamou nesse processo aí. Até dá uma tranquilidade para a membresia, né? Sim. E é aquela coisa também, eu acho que na prática você entender, né? A vida cristã é uma vida de não estar na zona de conforto o tempo todo. Não. Você sai da zona de conforto ali. Nossa, é interessante isso, é interessante. Eu e a minha esposa, a gente fazia parte de uma igreja grande, antes de fazermos parte da igreja missionária, né? Lá pro Farol. E eu lembro que quando a gente foi ao Farol, teve amigos da gente assim, mas como é que vocês saem de uma igreja grande e vão para uma igreja pequena? Eu disse, olha, não tem essa de melhor ou pior. Não existe. Mas sim a gente entendeu que Deus estava orientando ali, né? E a gente só não olhou para trás e foi. E assim, a gente entende hoje Deus dizendo assim, falando muito forte. E cada vez mais confirmando que era para a gente estar no lugar onde a gente está. Isso é muito bom, isso dá muita tranquilidade, dá muita tranquilidade. É isso, né? O senhor não sabe como... O senhor não sabe como, eu estou até quebrando alguns protocolos aqui. O senhor não sabe como o senhor está falando, Deus está falando para mim, esse bate-papo. Sério, meu irmão, sério mesmo. E teve uma coisa algo que o senhor comentou aqui no bate-papo. Teve duas coisas que me chamaram a atenção na construção da igreja. É a questão de dessa questão do nome igreja. E tem uma outra dificuldade também que por causa de alguns escândalos dentro da igreja evangélica brasileira, a igreja hoje, igrejas sérias, têm dificuldade de comentar sobre isso, que é a questão do dízimo também, né? Sim. E eu acho que a questão da contribuição financeira na comunidade de fé também é um ponto também interessante. Mas tem esse ponto aqui que você falou sobre essa questão do aspecto familiar, que também, essa questão de gueto, né? De você dizer assim, não, a igreja aqui está muito legal, então só falta só Jesus vir, voltar a resgatar toda a igreja dele, não precisa de mais ninguém aqui dentro da comunidade. A gente esquece até a função da igreja de pregar o evangelho, né, pastor? E aí, como é que vocês têm, assim, porque esse tipo de situação, ela pode atingir a igreja local de uma maneira muito subliminar, e quando a igreja local menos percebe, ela já está caindo nessa falha, né? Como é que vocês têm combatido, assim, prevenido como igreja missionária comunidade do Parque, para que ela não venha a chegar num nível desse, numa realidade dessa? Eu acho que começar uma igreja é muito mais fácil do que você revitalizar uma igreja que já é antiga, né? Já tem seus caciques, né? Então, uma coisa que eu tenho trabalhado sempre com a galera, com o pessoal da igreja, é assim, olha, gente, a gente está em missão, né? E a gente não está aqui para fazer culto bom para crente. A gente está aqui para fazer missão. Então, todo o nosso papel, tudo aquilo que nós fazemos aqui não é voltado para a gente. Então, talvez fosse mais confortável fazer uma coisa parecida com o que a gente gosta. O que eu noto muito é que nós criamos um lugar bacana. A ideia é criar um lugar bacana, mas um lugar bacana não é para nós, é um lugar bacana para os outros. Então, assim, não tem o assento meu, né? E não tem o meu lugar, é nosso lugar, e o lugar, quando chega alguém novo, é o lugar de quem está novo. É lógico que a gente está aprendendo, acho que é um processo, né? A gente não aprende do dia para a noite. Toda a minha ideia é mudar esse conceito de gentileza para hospitalidade. Nós somos muito gentis, mas não somos hospitaleiros. E gentileza é uma coisa muito boa, mas não é um mandamento. Hospitalidade é. Então, hospitalidade não é você cumprimentar as pessoas na porta. A hospitalidade é nós fazermos as pessoas entrarem para dentro da nossa família. Isso é hospitalidade. Então, hospitalidade significa o quê? Trazer para dentro. Então, eu tenho trabalhado muito com isso. Na verdade, essa é uma área estratégica nossa, né? E que a gente investe muito alto. Né? Tem presente, a pessoa que chega na igreja,
ela tem que ter 3, 4 pessoas conversando com ela. Estou treinando a galera e ensinando eles, não para que eles façam isso mecanicamente, mas para que isso seja importante para eles. Né? Importante para eles. Como é que você se aproxima? Quem são as pessoas? Porque nós temos pessoas estratégicas na igreja que fazem isso com as 2 mãos amarradas nas costas. Né? Então a gente descobre quem são as pessoas que são às vezes muito quietinhas. Né? Eu tenho uma menina lá que ela não abre a boca, mas quando ela encosta em alguém, a pessoa não vai embora mais. Então, Que massa. é o dom dela, é o chamado dela. Então vamos seguir a nossa missão. É isso aí. Que massa, pastor. Massa. Muito bom ver aí. Vocês atualmente têm quantos membros? Hoje tem mais ou menos uns 20 membros. Nosso alcance é umas 30 pessoas, né? Uhum. E, obviamente, essa questão da pandemia atrapalhou um pouco. Nós tínhamos pessoas chegando, visitantes no lugar novo, né? Porque nós estamos numa vizinhança nova, né? Então, tem gente que passa na frente, vê, tá bonito, o lugar é legal, né? A música é boa. Então, mas eu creio, assim, que logo a gente deve melhorar isso aí. Pois é. Massa, pastor. Para quem tá sonhando agora, Deus tem, sei lá, tá, ou no momento que ainda não definiu isso na vida, mas ou quem acabou de definir, quem tá sonhando com plantação de igreja, qual a dica, assim, ou quais as dicas que você daria para essa turma aí, ou quem é membro de grupo base, ou pastores, ou seminaristas, enfim, essa turma aí que tá querendo se envolver nessa empreitada. Pra minha galera também. Pro pessoal que sonha plantar igreja, eu diria assim, tenha certeza de onde é que Deus quer você. Se você não sentiu o teu coração pegando fogo por um lugar, por uma região, né? Porque Deus te quer numa região. Então, olha, eu sou do Brasil. Não para com isso, né? Você é de uma região. E às vezes, costumeiramente, Deus nos usa onde nós estamos fortes. Eu sou de cidade pequena, então eu entendo a cabeça de quem mora no interior. Né? Então, para mim, não é difícil me readaptar, mesmo morando em cidades médias. Né? Mas, para mim, assim, o ponto crucial é o seguinte, pode estar caindo o mundo, mas eu tenho a plena convicção de que eu tenho que estar com aquele grupo de pessoas. Então, para mim, não é um peso. Para mim, é um desafio, é lógico que é um desafio, eu tenho que me reinventar, aprender coisas novas, amém. Glória a Deus, é isso aí. Então, para pastores, seminaristas, gente que deseja plantar a igreja, olhe para uma região e peça para que Deus quebre teu coração por causa de uma região. Peça sinais a Deus. E às vezes os sinais não vêm tão rápido. Eu lembro que eu falei que a gente ficou 1 ano orando. Eu entrei na cidade algumas vezes e falei, Senhor, será que é só maluquice da minha cabeça? Então, a demora de Deus mostrar não significa que não é. Né? A demora de Deus mostrar onde é que estão as coisas não quer dizer que não é. Então, tem que ter paciência. Né? Deus ele não faz uma caminhada na nossa velocidade, na velocidade dele. Né? O pessoal do grupo base, eu diria assim, olha, ser fiel. Eu acho que assim, fidelidade vai muito mais além do que ir aos encontros. Né? É verdade. Fidelidade tem a ver com um coração leal, um coração pronto para viver a missão, um coração pronto para levar a pessoa de Jesus de verdade, não a placa da igreja, nem a instituição. Essas coisas são muito boas, são maravilhosas. Né? Eu amo minha denominação e a minha igreja. Mas o meu papel no mundo não é levar a denominação e nem igreja. Meu papel no mundo é levar Jesus. Quando eu visito meu vizinho lá, que é cabeleireiro, eu vou lá e levo uma máscara para ele de presente, ou levo um copo de café quando eu faço café moidinho na hora. E eu levo lá, que eu sei que ele trabalhou o dia inteiro. Então eu levo uma xícara de café para ele. Eu estou querendo levá-lo ao encontro com Jesus e não para a minha igreja. Vale salientar que o café paranaense é um show da gente, né? De o nível é outro, né? É de Deus. Pois é. A outra coisa é, agora, quando eu penso na questão da plantação, para plantadores ainda, também eu diria o seguinte, eu estou para a plantação como um bivocacionado, né? Porque eu tenho um outro trabalho, que é onde eu tiro minha renda, né? Então eu não dependo da plantação da igreja para sobreviver. E eu acho que nos primeiros anos isso não é ruim. Né? Se você tiver um recurso de fora, ou recursos que venham de algum outro lugar, amém, bênção de Deus, mas
você ter alguma outra fonte de renda, seja da sua esposa ou você mesmo, servindo um part-time, alguma coisa que você possa ter o teu tempo livre para estar na plantação envolvido, eu acho muito bom. Por quê? Porque, de fato, os inícios, por exemplo, eu comprei agora uma jabuticabeira para colocar no nosso lounge, frutificando. Porque nós temos a ideia de justamente mostrar para as pessoas o seguinte: nosso papel da igreja é frutificar. E tem que ter fruta lá. Entendeu? Então eles vão chegar e vão ver, isso é visível. Uhum. Então essa é a ideia, entendeu? Massa, massa. Olha, eu quero encerrar agora falando sobre dicas culturais. A gente vai aproveitar já a parte de dicas culturais e aqui você fica à vontade para dar dicas ou sobre relacionados à área ou não. E quais seriam as dicas ou a dica que você daria hoje para a gente nesse episódio aqui? O que eu vou dizer é o seguinte, né? Nordeste e festa junina andam juntos, né? No Nordeste aí, eu gosto demais, né? No nosso caso, que é a cultura caipira, né? No caso daí é a cultura do homem do interior, as coisas boas, né? E eu acho que você deve estar sentindo muita falta disso aí, né? Então recomendo que vocês criem alguma maneira de poder curtir esse tempo, né, de um jeito gostoso, né? Nós cristãos evangélicos perdemos a cultura, perdemos os traços, as nossas raízes, por conta de às vezes estar envolvido com uma outra religião, com outro tipo de crença. Mas eu acho o seguinte, é a cultura do nosso povo, são coisas boas, né? Eu gosto demais disso aí, eu gosto demais dessa cultura de junho, esse momento onde a gente pode comer as coisas da terra e lembrar das nossas origens, das nossas raízes, né? De onde saímos, né? Eu acho que essa neomania, né? Nós somos neomaníacos, né? Nós queremos tudo novo toda hora, né? E acabamos perdendo as raízes, né? Então, uma grande dica que eu digo assim, volta às raízes, põe o pé no chão, sai lá fora, né? Eu sei que agora tá tudo com lockdown e não sei o que, mas sai uma grama, põe o pé no chão, né? Come um milho assado, cozido, tem pamonha, né? Canjica, bolo de milho. Munguzá, né? Aqui não é ainda canjica, né? Munguzá, né? Sim. É porque aqui, o nome de vocês é munguzá, é? Não, de vocês aí é munguzá. O que vocês chamam de canjica é munguzá, é verdade. E aí que você chama de canjica é salgada, né? Não, é doce. É doce, então. Tem o munguzá também que é parecido, né? Sim, é verdade. Então, eu diria assim, vamos celebrar, né? A gente está muito tempo fechado já. Então a gente não precisa sair correndo e nos colocar em risco, mas acho que é possível celebrar, né? Celebrar com suas crianças, com seus parentes, né? E lembrar de onde nós viemos, né? Porque se a gente sabe de onde a gente veio, a gente tem mais perspectiva para onde a gente vai, né? Verdade. É verdade. Gente, eu quero indicar um seriado que eu tô achando muito interessante na Netflix. É um seriado que não está sendo muito badalado, que é o Expresso do Amanhã. Eles estão colocando um episódio por semana, mas ele tem alguns linkzinhos tão interessantes de ser observado, né? Eu não vou dar spoiler, eu acho que algumas coisas vocês vão ver muito de religiosidade, vocês vão ver muito na questão de injustiça, e é bem interessante. Não é uma obra cristã, não é, entendeu? Mas eu acho que a gente consegue encontrar alguns ensinamentos interessantes para a nossa vida, tá certo? Pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite de compartilhar um pouco essa proposta diferente de igreja, mas que é interessantíssima. Muito obrigado porque me deu informações que eu não sabia e que foram muito boas. E como é que o pessoal pode encontrar nas redes sociais a sua comunidade? Nós estamos no Instagram e no Facebook como Comunidade do Parque. Comunidade do Parque, né? Comunidade do Parque. O nome certinho vai sair lá.
Massa. E, gente, sigam, que a igreja tá linda. A igreja está muito massa. Tá muito massa mesmo. Eu achei muito bonita. Muito bonita. Olha, eu quero deixar o abraço, não só meu, mas de toda a galera aqui do Cuscuz Cast para a igreja. A gente ainda não conhece todos lá. Não conhecemos o pessoal, assim, presencialmente, né? Pessoalmente, a gente só conhece a você, mas a gente quer colocar, assim, nas nossas orações. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Que Deus esteja cuidando vocês nessa empreitada e que não deixe de não permita com que vocês deixem que essa chama, esse fogo, né, deixe de estar aquecido. É muito bom ouvir essas histórias. Para mim, então, assim, eu que sonho em plantar a igreja, então para mim falou muito mesmo. Assim. Amém. Sonha mesmo, meu irmão. Amém. Plantar a igreja é tudo de bom. Massa. É igual colo de mãe cheiro de filha. Oh, meu Deus, coisa boa. Cheirar os filhos, sabe aquele cheirinho dos filhos, assim que você dá aquela cheirada e colo de mãe. Não tem coisa melhor do mundo. Dá muito trabalho, mas tem coisa boa. Tá massa, então. Gente, muito obrigado, gente. Deus abençoe. Estamos encerrando o Cuscuz Cast 42. Não deixem de curtir, de seguir, de se inscrever e de divulgar, porque todos os temas que a gente tem trazido aqui são interessantes e são importantes na vida das pessoas, e aí pode ter certeza que vai ter gente que vai querer, e tem muita gente querendo ouvir sobre o tema, né? E é interessante falar sobre plantação de igreja, principalmente de uma igreja no interior. A gente às vezes quer falar de plantação de igreja, fala só das igrejas dos grandes centros urbanos. Então essa questão de trazer uma igreja do interior, como é a plantação, eu acho que vai ajudar muita gente. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a comunidade do parque. E até a próxima. Tchau, tchau. Meu irmão, obrigado. Tchau, pastor. Esse podcast foi produzido por